Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na Casa Espírita de Teixeira, nessa noite maravilhosa de segunda-feira, em mais uma Evangelho Terapia. Lembrando que nós temos aqui na casa os atendimentos fraternos, quem desejar, dia nasce no sábado e na segunda-feira, sempre agendando, passando na recepção, que o pessoal que vai estar lá vai estar fazendo esse agendamento, se você quiser estar fazendo esse tratamento, tá? Também temos quem está em tratamento, né? Passar lá na recepção para marcar lá, para a gente poder ter esse controle e também para a gente poder ter a volta e a gente saber como é que está indo esse tratamento que vocês estão fazendo. Também temos aqui na casa os estudos no sábado, que começam às 4 horas da tarde. Quem quiser estar participando, temos estudo da Joana de Anjos, do André Luiz, e 5 horas da tarde temos, isso ao sábado, temos o ED, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quem quiser se aprofundar mais um pouco dentro da doutrina, a gente tem esse estudo sistematizado, porque ele segue o ano todo e sempre ele passa pelo ED1, depois tem o ED2 e assim sempre a sequência. Todo ano tem esse estudo sistematizado e ele é muito bom, principalmente para a gente que às vezes tem umas dúvidas e ele vem já assim bem didático. Também temos a questão da doação, quem quiser quer fazer a doação para a questão de ração, a gente também ajuda aqui os protetores animais. E também fazendo a doação de alimentos. Você pode estar trazendo, porque a gente está fazendo assistência de 20 famílias aqui, que nós temos aqui na casa. Pedimos também que vocês coloquem o telefone no silencioso, né? Porque a gente também está para se conectar cada vez melhor aqui com a espiritualidade. E para o dia de hoje, eu vou estar aqui com vocês fazendo uma Evangelho Terapia com o tema O Poder da Fé. A gente vai trazer aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Mas antes, vou fazer uma leitura do Momento de Sabedoria, de Carlos Tordo Pastorinho. Esse livro aqui é maravilhoso, super indico para vocês. Carlos Tordo Pastorinho. Para a gente fazer uma leitura em casa mesmo, quando não está querendo uma mensagem, ele sempre tem uma mensagem muito boa, sempre é algo aleatório. Mensagem 133 diz assim: não se queixes do mundo, o mundo não é mau, os homens é que ainda não conseguiram ser bons, mas na lama imunda nasce a pureza dos filhos, e também daquilo que nos parece mal e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Então, para hoje, né? Não se queixes do mundo. Essa é a nossa frase de hoje. Então, para elevar ainda mais esse momento maravilhoso, chamo vocês todos para fazer a nossa prece inicial. Fechemos os olhos, que assim desejar. Roguemos a espiritualidade amiga, ao Deus de infinito amor, que nos dá essa bênção diária de estarmos aqui, iluminados pela luz divina de Jesus, nosso irmão maior, que conduz esse planeta majestosamente. Obrigado por todas as bênçãos que nos és dado. Ilumina desde hoje, essa noite, a todos aqui que estão encarnados e desencarnados, que possamos estar sempre adentrando aos nossos corações, ao Evangelho, as mensagens que Jesus nos deixa, a mensagem que Jesus nos mostra todos os dias. Irmã Sheila querida, espiritualidade que conduz esse trabalho, nos abençoa e nos ilumina, e abre nossas mentes para o conteúdo que hoje será colocado. Dá-lhe força, hoje, agora e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, para o dia de hoje, nós temos essa frase: o poder da fé. Como é importante também assim ressaltar a questão da fé nos dias de hoje, porque a falta de fé faz com que a gente tenha essa desilusão que as coisas estão sempre tudo caminhando para o mal, né? E a gente, na nossa própria vida mesmo, na sociedade, que a gente vê tantas destruições, que a gente vê tantas desgraças, que a gente vê tantas situações que são ruins. Eu até ouvi uma frase hoje muito boa que diz que um pastor estava assistindo, que diz assim: não é que as coisas boas aconteçam, é porque as coisas ruins elas são mais propagadas do que as coisas boas. As coisas boas acontecem constantemente, mas as coisas ruins é que são propagadas com mais alarme, sempre se transforma em um evento, onde era que aquelas coisas boas que acontecem no dia a dia nosso, que era para ser os grandes eventos. Então, por que a gente vê essas coisas boas? Para poder abastecer cada vez mais essa fé nossa, essa fé que é um sentimento de crescimento. Nós vamos ver no dia de hoje, aqui nos estudos, né, eu lembro, porque saiba de uma coisa, nós que estamos aqui fazendo essa explanação, somos os primeiros a que está sendo jogado o assunto, porque assim como é importante a gente fazer esse estudo, né? Porque quando eu li, disse assim: Jéssica vai fazer sobre o poder da fé. Meu Deus, o poder da fé. Já comecei a pensar: será que eu tenho fé? Como é que está a minha fé? Como é que eu coloco a minha fé em prática? Comecei logo a me questionar, né? E a fé é isso. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, que vai embasar o nosso assunto de hoje, ele diz assim: é uma reflexão que traz para a gente. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelho aos pés e disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele ainda cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 20. Veja quantas informações esse evangelho nos traz. E trazendo para a nossa realidade a questão da fé, quando Jesus, o Espírito mais perfeito, ou seja, o Espírito perfeito que cuida de nós, veio aqui para a terra para trazer esses ensinamentos, ele diz para os discípulos dele duas perguntas que me chamaram muita atenção: ó raça incrédula e depravada, quando é que vós tereis? Ou seja, até quando sofrereis?
Quando ele diz, até quando nós sofreremos, é por conta da fé que a gente não tem ainda. Muitas das aflições que nós temos, e eu vi muito isso na leitura, é a falta de fé. A falta de fé. A gente tem muita gente que diz assim, né? Eu não sei se vocês, mas eu ouço constantemente, quando eu estou conversando, até eu mesmo falo, eu tenho fé em Deus. Onde é como se eu estivesse terceirizando, né, a minha fé. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Aí eu fiz assim. Aí uma vez, quando eu estava conversando, né, com um amigo, eu disse, eu tenho fé em Deus, mas eu tenho que ter fé em mim, não. E é o que a leitura diz, né? E é o que Jesus traz para nós. Por que aqueles discípulos não conseguiram ajudar aquela criança? Por conta ainda das mazelas internas, por conta ainda dos infortúnios que nós temos, por conta ainda que não realmente a gente ainda não se conectou inteiramente com a fé que nos envolve. Nós estamos envolvidos em uma energia que é de amor, gente. Jesus, ele é o governador planetário da Terra. Ele é um espírito puro. Agora vamos fazer um cálculo básico. Agora aqui comigo, né? Fazer agora a vez de professor de matemática. Cálculo básico. Se um espírito puro está envolvendo a Terra só com bondade, e nós que estamos nessa Terra não estamos sentindo essa bondade, onde é que está o problema? É no espírito puro que é Jesus que está colocando todos os momentos a energia de pureza para que nós sentimos e para que a gente consiga sair desses infortúnios que nós temos, dessas situações mazelantes, dessa perturbação que está na nossa mente. Somos nós. Joana de Ângelo traz muito isso. Joana de Ângelo é um espírito que ela traz um ensinamento da questão de você se conhecer, do eu, da persona. Você se conhece? Eu me conheço? Nós nos conhecemos? Até quanto eu me conheço para dizer assim que a minha fé, ela é uma fé que vai mover montanhas? Agora não pense que é montanhas, essas externas não. Eu já falei algumas aqui. E lá dentro do próprio capítulo, quando é questionado Jesus nessas duas questões básicas da criança, você viu que a gente tem uma alegoria lá dentro, né, que Jesus, ao se deparar, expulsou os demônios. Gente, Jesus não precisou falar, foi nada, praticamente. Ele traz a linguagem que Jesus falou, mas foi a energia de Jesus em querer ajudar aquela pessoa. Jesus simplesmente quis. Jesus tem a fé de querer o bem para todos nós. Então, quando aquela criança chegou perto dele, a energia da criança sentiu, e toda a espiritualidade que estava ao redor, que estava ali perturbando aquela criança, também sentiu. Logo, eles foram o quê? Curados. Vocês acham que só foi só curado só a criança? Não foi curada só a criança, foi curado todos aqueles que estavam ali, encarnados e desencarnados. É uma coisa incrível. Por isso que Jesus já conhecia todos nós. E quando ele fala dos discípulos, nós nos colocamos na situação de discípulo, de ser incrédulos e depravados. Essa palavrinha depravada lá antigamente, né, ela era usada para diversas situações. A gente usa muito essa palavra hoje depravada para uma coisa mais que uma roupa ou uma pessoa que faça alguma coisa, mas não. Mas se você não age com amor, se você não age com caráter, se você não age com de bom, a questão depravada vai ser isso.
Então, quando ele tem incredulidade, onde é que vem essa questão de incredulidade? Imagina, né? Eu trago muita questão da gente pensar muito no dia a dia nosso. Basta, a gente está super bem, está rolando tudo bem, meu Deus, está dando tudo certo, graças a Deus está tudo certo. Basta uma pedrinha aparecer na nossa frente, nós tropeçarmos nessa pedra e a topada doer, a incredulidade cai por terra, não é? Soltamos logo aquela emoção mais forte, raiva, impaciência, frustração, tudo sai. Aí a incredulidade sai logo. E na maioria das vezes, o que Jesus pede é para que quando apareça essas situações na nossa frente, que nós coloquemos a fé em questão. É aí que a gente tem que colocar a fé para fora nossa. É nessas situações do dia a dia, normais, que a gente chama, para poder ela ir crescendo. O que é que ele fala da questão? Se tivesse a fé de um grão de mostarda, faria o que? Transportaria, né? Mas o que isso acontece? Ali também faz uma analogia de uma semente pequena e no que aquela semente se transforma em uma árvore robusta, enorme. Porque para uma semente crescer, o que a gente precisa fazer, gente? Não é regar? A gente não precisa estar olhando. Quando a gente quer que algo florifique, dê fruto, a gente vai lá, olha, aquela plantinha nossa lá, tá morrendo, vou botar uma aguinha, vai, e ela vai descendo. E é a fé nossa. A nossa fé, né, na primeira oportunidade que nós temos a gente tem diversas situações que faz com que a gente tenha essa questão da incredulidade. E quando nós vemos essa transformação dentro do Evangelho, essa transformação que Jesus mostra para eles, e os discípulos foram fazer o quê? Questionar Jesus, né? Veja, nós ainda com a nossa imaturidade, que a gente diz, né? Até Emmanuel traz isso também. Emmanuel também é um espírito que, se for falar com o Chico Xavier, traz para a gente muito, que dizem, nós somos espíritos ainda infantis. Nós somos espíritos ainda que ainda precisamos de acalentos, de ser carregado no braço, porque na primeira oportunidade de incredulidade a gente precisa se desesperar para poder a gente cair na noção de dizer, não, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou me desesperando? A incredulidade é isso. Por que a minha fé já cessou? Porque a gente ainda não estamos ainda com essa conexão inteirada com o plano espiritual, com Jesus, com Deus. Imagine, a gente tem aqui a lei natural, né? A natureza nos envolve. Você controla alguma coisa do seu corpo? Praticamente você não controla. Você é tudo automático, não é? Você diz assim, pulmão funciona, coração, agora é você. Você faz isso. Agora imagine se colocasse nas suas mãos isso. Se não tivesse toda essa perfeição que é o corpo da gente, e colocasse na sua mão isso aí e dissesse assim, olha, agora tome conta. Você agora tem que fazer tudo isso. Será que você estava com uma fé forte para poder continuar fazendo isso? Eu, na primeira oportunidade que me dissesse para eu ter que tomar conta disso, eu ia dizer logo, não, tá certo, não, calma aí. O máximo que eu vou poder fazer aqui é somente dizer com o meu pé e daqui para ali. Mas os outros, não. Por quê? Por causa da minha fé que ainda não está sustentada. Por isso que nós temos que regar essa fé, gente. Por isso que nós temos constantemente situações na nossa vida para essa transformação. É na nossa família, é no nosso trabalho, é com nós mesmos. A principal situação, a principal pessoa que tem que se trabalhar a fé é nós mesmos. É eu mesmo. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que não acreditamos que nós vamos fazer, ou que podemos fazer,
ou que a gente pode estar agindo, ou não, a gente diz, não posso fazer isso não. Aí já vem lá na minha mente, será que vai dar certo? Eita, não vou conseguir fazer. Meu Deus. Aí fica sempre terceirizando. Mas quando nós estamos com aquela fé, realmente, de que tudo na nossa vida é uma continuidade, aí nós começamos a transformar as montanhas que temos dentro de nós. Vamos enumerar algumas, já disse até aqui, mas a gente tem as dificuldades. São montanhas dentro de nós. As dificuldades, as resistências, a má vontade. Tudo isso, o egoísmo, o orgulho, o materialismo, a cegueira fanática, a presunção de pensar que somos sempre vítimas. Uma das situações que, lendo todo o Evangelho e fazendo o estudo, eu me coloquei numa posição de presunção mesmo. Eu digo, meu Deus, eu sou muito presunçoso. Eu tenho, e olhando, uma perspectiva que eu tinha fé, mas fazendo uma análise, não, eu terceirizo tudo. Do nada eu já estou chamando o meu irmão maior Jesus para poder estar me ajudando. Do nada eu já estou jogando a culpa no meu pai criador. Não, Deus que foi que quis assim. Não é só que foi a minha responsabilidade que eu fiz essas coisas. Então eu tenho que começar a rever isso. E constantemente, essa questão aqui das dificuldades diárias, nós temos que ver nós mesmos. Quantas dificuldades diárias que nós temos no nosso dia a dia por nós mesmos, que a gente pensa que não é nada, mas quando a gente vai olhar, a gente diz assim, não, porque eu sou assim. A Gabriela, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim. Não, gente, a gente se transforma, e para a gente se transformar, nós temos que ter fé nessa transformação. Nós nos transformamos constantemente, a todos os momentos. Então, se eu não quero essa transformação, como é que a gente vai se desenvolver mediante a toda essa situação? Se eu tenho uma vontade, não vou fazer isso aqui não. Se eu tenho uma vontade, se eu quero que todos façam, mas eu não vou fazer, isso é má vontade. E má vontade é falta de fé. Quando eu tenho essa resistência a tudo que me falam, se eu chego uma pessoa chega para mim e diz, Jéssica, tu precisa melhorar essa tua falta de paciência, essa tua rispidez. Eu já vou com 4 pedras na mão. Não sou não, desse jeito não. E olha que eu era assim mesmo. Graças a Deus deu uma mudada um pouco. Estou melhorando. A gente tem que passar. Sabe por quê, gente? A fé, ela não é no outro. A fé tem que ser nossa. O poder da fé, ela é transformadora de eu para fora e não de fora para dentro. Não é essa. As energias benéficas que nos envolvem, ela está nos beneficiando para que eu aqui dentro consiga explodir essa fé maravilhosa que é dentro de mim, que é o amor, a paz, que tudo está dentro da gente. Ou seja, o que é que a gente coloca aqui para a gente? Nós somos criações de quem? Nós somos criações de Deus. Nós somos centelhas divinas. Nós viemos da divindade. E por que eu estou assim? Por falta de fé. E por que eu erro tanto? Por falta de fé. É tudo na nossa vida, na nossa evolução como espírito, é uma construção. Se eu não começar a regar tudo isso, como é que vai ser transformado? Então, tem uma palavrinha muito bonita que ele diz assim, que traz para a gente, que é a fé robusta. Vocês já ouviram? Essa palavra assim, robusta é cheia,
que conseguiu conseguiu encher. Ou seja, uma árvore, essa árvore que tem aqui fora é uma árvore robusta, mas ela foi sempre desse jeito. Quando você chegar aqui, vê uma árvore muito grande, não vê? Mas ela sempre foi desse jeito? Não. Ela foi crescendo, ela foi se nutrindo, a chuva, o vento, todas as nutrientes que foi caindo nela, ela foi adquirindo tudo aquilo ali para se transformar no que ela é hoje. E o que é que nós estamos fazendo para que a nossa fé possa ter essa força? O que é que nós estamos fazendo? Aí que é o ponto-chave, né, da situação. O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Aí é onde a gente tem que poder entender como é a fé. Aí eu vou dar algumas situações aqui que eu pesquisando trouxe, né? Todos nós temos confiança? Todos nós temos força? Podemos até ter, mas desenvolvemos isso aí. Confiança, força, certeza, lucidez, pensamento positivo, determinação, calma, sinceridade, inteligência, compreensão, paciência, saber esperar, chegar ao objetivo visado. Ou seja, veja que, e olha que aqui é algumas que eu coloquei, mas deve ter muito mais. Eu vejo na questão, um exemplo muito claro, né, de fé, eu vejo na questão da mãe. A mãe veio, como eu sou professor há muito tempo, vocês me viram por aqui, mas eu sou professor de matemática, gente, eu dou aula também, e há algum tempo, e passando por essa vida de professor, eu vi na questão dos pais, mais especificamente das mães, quando a gente olhava para o aluno, que eu chegava e dizia assim, olha, seu filho não quer fazer nada, ele não está desse jeito, não está na negação, eu tento, ele está fazendo, mas a mãe olha assim, mas vai dar certo, eu vou tentar fazer isso em casa. Ou seja, essas experiências que ela trouxe para nós, e ver toda essa fé dela ali, que é tudo isso. Ou seja, a mãe traz muito isso, né? A mãe traz muito isso para o filho. Aquela fé deles de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa feliz. Aí traz, aí diz assim, não, eu tenho fé nele. Mas só que tem o seguinte, depois analisa assim, e a fé dela? A fé dela é grande, é forte. Por isso que ela move montanhas para aquela criaturinha se desenvolver, desde que nasce um negocinho desse tamanho e se transforma nessas pessoas, eu, você, tudo aqui que está. Ou seja, essa sementinha, esse grão de mostarda que éramos filhos, podemos ir crescer, não somente só de mãe, mas também de pais que também têm essa fé. Então, essa fé que temos que começar a perceber como é que a gente tem que fazer para crer. Então, olhe nessas experiências e comece a fazer comigo. Aí eu falei, será que eu tenho confiança em mim mesmo? Será que eu tenho confiança em todo o potencial que eu posso fazer na vida? Será que nós temos? Será que nós temos essa confiança? Se não temos, começamos a rever isso aí. É uma prática. A fé, ela é prática. A fé, ela é uma coisa contínua, ela é fluida. Ela não é estática. Ela não é algo que eu vou pegar e vou colocar dentro de mim. Não. Ela já tem. Nós já temos todas as situações no nosso íntimo. Mas o que Deus nos dá a possibilidade é de desenvolver. Dentro do nosso desenvolvimento espiritual, a gente tende a não desenvolver tanto. Aí é que a gente entra numa questão bastante específica, que é a fé vacilante. .
fé vacilante. O que é a fé vacilante? Eu acho, para mim, no meu caso, eu vacilo todo o tempo. É o tempo todo. É uma questão quando a gente está, mesmo na questão, como eu dirijo muito, para cima e para baixo, uma fé vacilante é nas pessoas que estão ao meu redor. Eu sinto muita impaciência. Eu tenho que ter mais cuidado com isso. Porque eu tenho que colocar mais fé nas pessoas. E eu não sei o que está acontecendo com os outros, porque eu só estou só no meu mundo. Eu só estou querendo chegar onde eu quero ir, mas eu não sei aquela pessoa que está fazendo. Se ela está ali parada, eu não sei se ela está sentindo alguma coisa, ela não vai estar me atrapalhando. Eu tenho que procurar outras formas de resolver aquilo ali. Então a fé me dá a questão de raciocinar como é que eu vou sair daquela situação. A fé vacilante não. A fé vacilante faz com que a gente fique parado, fique estagnado, fique dentro de um mundinho que a gente começa a se lamentar, a gente começa a sofrer, a gente começa a terceirizar a nossa dor. Eu tô sofrendo porque fulano está me fazendo sofrer. Ou eu estou sofrendo porque ninguém me entende, ninguém me quer, ninguém me ama. Já ouviu essa história? Ninguém me ama, ninguém me quer. Ou seja, sempre jogando a culpa, mas nunca revendo que é eu. E eu quero sair disso? Como é que eu vou sair? Eu tenho que sempre me buscar em um poço que é a nossa alma. Nós temos que sempre nos buscar, ou seja, eu tenho que me reerguer, eu tenho que me tirar dali de dentro. Porque imagine, pode ter qualquer tipo de pensamento, como ele coloca aqui, pensamentos positivos e pensamentos negativos. Mas se você começa na fé vacilante, ter um pensamento negativo e começa a regar ele, o que é que vai acontecer? Você vai adoecer. Nós adoecemos. Também trazendo essa perspectiva de que dentro do Evangelho nós sempre temos uma resolução. Jesus disse isso aqui para nós. Jesus traz para nós. Jesus diz o quê? Olha aqui o exemplo. Quantas aflições Jesus passou? Negação, traição. A gente mataram, nós matamos. A gente diz, eu digo nós, porque a gente pode ser que nós estivéssemos lá naquela época, como espírito ainda muito inferiores. E o que acontece tanto aqui? Isso são fé vacilantes. Quando a gente vê uma coisa negativa, e a gente dá vazão para aquela coisa negativa. A gente não corta ela. Quando a gente tiver essa questão de autopiedade, quando a gente tem desconfiança, falta de amor próprio, isso tudo é fé vacilante. Tudo isso é fé vacilante. Sabe o que é isso? Porque temos essa fé vacilante, porque não praticamos a lei do contrário. Se eu estou com uma autopiedade, aquela situação o tempo todo tem de mim que eu estou assim porque fizeram isso comigo, então o que é que eu vou fazer para poder sair disso? Se eu estou na questão da desconfiança, por que não vai lá e não pergunta? É muito bom, eu estou desconfiado das pessoas falando de mim o tempo todo. Vá lá e pergunte. Por que estão fazendo isso agora? O que foi que eu fiz? O que a gente pode fazer para poder resolver? Até depois que a gente começa a entrar nessa linguagem, né? E também dos estudos, né? Aí eu lembrei agora da minha mãe, como disse assim: olha, eu quero que tu, porque lá em Pernambuco, né? Eu quero conversar com você, mas não é para você vir com essas histórias só de confiança, não. Pera, deixa eu terminar de falar, espiritismo, né? Ela queria dizer, não, mãe, como é que a senhora quer? É porque eu vou falar e você escuta. Mas só que ela queria aquela situação de estar falando aquelas lamentações o tempo todo e eu só escutasse e não dissesse nada, né? Aí, mas só que eu falei para ela, mãe, eu não vou estar ajudando assim.
Eu só vou estar ajudando a senhora se eu tô, quando eu tentar tirar a senhora disso aí também. Porque se a senhora ficar mais triste do que já está, eu também vou estar triste, porque eu não consegui fazer algo. E a minha fé, eu tenho que colocar a minha fé em prática, não é somente com o povo de fora, não. Uma das principais, a gente tem que colocar a fé com essas pessoas de dentro, principalmente da família nossa, que são os nossos principais reajustes. Aí depois que eu falei isso, ela agora até melhorou mais, graças a Deus. E a gente conversa melhor. Ou seja, é quando a gente sai da desconfiança e começa a ver outro panorama. Pergunta, por que você está querendo ficar desse jeito? Aí a gente fica uma pessoa o tempo todo na lamentação e a gente entra junto com ela, né? Ô, meu filho, é verdade. Ô, fulano, é verdade. Ô, porque tu está sofrendo porque não me fizeram sofrer. Não. Vamos tirar desse ciclo. Começou na lamentação, vamos tentar mudar. Mas por que você está querendo ficar nessa lamentação? Você quer ficar numa lamentação desse tipo? Você quer ficar triste dessa forma? E eu, como amigo seu ou como familiar seu, eu não quero isso para você, porque eu não quero isso para mim. Eu quero ficar bem. E quando a gente começa a mudar esse pensamento, a gente vê que a nossa psicosfera, ou seja, a nossa energia, ela muda. E isso é uma das provas que a sua fé, que a minha fé, que a nossa fé, ela está ficando o quê? Robusta. Ela está transformando cada vez mais, porque ela está tendo atitude agora. A atitude é de fazer algo diferente daquilo ali que está negativo. Aí é quando ele diz: a fé age de modo direto e especial. Na ação, aí ele vem um processo aqui que a gente não percebe muito, que eu falei aqui agora, na ação magnética. Gente, nós somos energia. A gente vê, né? Eu tenho até uma amiga aqui que a gente sempre está na academia. Aí, quando a gente entra na academia, a gente está uma energia boa, a gente diz: meu Deus, como é que está boa, né? Porque todas as pessoas que estavam lá, estavam na mesma conexão, conversando coisas boas. Mas quando a gente às vezes entra num ambiente que está todo mundo conversando uma coisa ruim, que não é boa, aí dá aquele travamento. Aí eu lembro agora também, trazendo aqui para a gente da questão da fé, de uma situação que é trágica. O que é uma coisa mais trágica que acontece na nossa vida? Não é a morte. A morte de um ente, de qualquer pessoa. Aí eu lembro de um amigo meu, que a avó dele desencarnou e se arrumou um tempinho. E eu e uma amiga minha fomos fazer a visita com ele lá, né? Eles fomos para o funerário. Quando chegamos lá, chegou até a ser engraçado, porque quando a gente estava na cozinha, né, conversando com ele, eu e essa minha amiga começamos a falar coisas diferentes, né? E eu comecei a utilizar o meu conhecimento que eu tinha de espiritismo para poder estar ali envolvendo. E ele se envolveu, foi tão diferente que a cozinha começou a ficar assim mais melhor a energia. Aí ele começou a rir. Aí depois chegou a mãe dele: o que vocês estão tão rindo? Não, ele está falando aqui, lembrando da avó dele, quando fez isso. Não, e ela fez isso aí, porque ela era muito engraçada. Aí começou, ou seja, aquela perturbação que estava desastrosa daquela família, pelo menos naquele momento, teve um momento de ápice de fé. O que é um ápice de fé? De saber que aquele espírito que estava ali, o corpo está desencarnado, mas o espírito, ele está vivo e ele trouxe muita coisa boa para todo mundo. E faz com que a nossa fé fique mais forte. E não somente se lamentando pelaquela perda. Não somente se lamentando, mas agradecendo todos os momentos. Agradecendo todas as situações que foram colocadas para a gente. Até aquele ponto. E quando nós sabemos que nós temos uma continuidade na nossa vida, isso é consolador demais. Porque eu sei, agora acredito mais do que nunca, que todos os espíritos que eu tenho afinidade, que eu tive mais afinidade, como familiares, como amigos, um dia eu vou encontrar.
eu vou encontrar. Com alguns que eu já encontrei, que já desencarnaram, que eu já encontrei em sonho. E foi maravilhoso. E é onde a gente traz aqui a questão de como é que a gente vai estar tendo essas situações na nossa vida, que a fé começa a transbordar de uma forma que eu consiga ver essas pequenas ações. É quando a gente coloca em prática, respeitando, agindo no bem, sabendo que a vida ela é um progresso, sabendo que a nossa lei natural, que Deus nos coloca todos os dias, nos mostra todos os dias, é de transformação. É para que a gente olhe para esse futuro. A gente está aqui, está chegando a noite. O que é que acontece? A gente tem aquele período de descanso. Mas quando a gente acordar nesse despertar, olhe para o dia, olhar para o dia e ver o quê? Que tem milhões de possibilidades para se transformar e ser o quê? Feliz. Ser alegre, ser bom e ter continuidade. Isso é difícil? Não é difícil. Não é difícil. O difícil é a gente vencer ainda essas mazelas internas que nós temos. Como uma das coisas é o orgulho, o egocentrismo. E a gente tem alguns exemplos muito bons para a gente poder, para nós podermos ter como base e pensar, nossa, como é que esses avatares, como é que essas pessoas conseguiram? São Francisco de Assis, todo mundo conhece, já ouviu falar, já viu a história de São Francisco de Assis? Madre Teresa, Chico Xavier, dentro do Espiritismo, Gandhi, Buda. A gente teve agora um contemporâneo nosso que desencarnou há pouco tempo, que é Divaldo Franco. Ou seja, isso que a gente conhece assim como mais assim, que já fez coisas grandiosas. Mas a gente vê que todas essas pessoas, não é porque foi abençoado por Deus, não, é porque esses espíritos, enquanto encarnados aqui, vieram e demonstraram o que é fé. Em fé que? Fé na divindade, fé nisso tudo que é colocado para nós. Gente, nós não damos valor a tudo que nos é colocado na nossa vida. A gente ainda é muito egocentrista de ficar, né? Eu mereço tanto, eu preciso de tanto, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas quando a gente vai olhar, é somente coisas, né? É somente coisas materiais. Só coisas materiais. Mas quando a gente realmente vai adentrar no que é necessário para nós, a gente vai ver que são coisas íntimas. Às vezes a gente precisa de um abraço, às vezes a gente precisa de um acolhimento, a gente às vezes precisa de um olhar, a gente precisa que uma pessoa fale para a gente realmente que o que a gente está passando, está sentindo, e a gente ter a poder dizer assim, é verdade, eu preciso refletir nisso. Essa questão de rebater é muito forte. E quando a gente começa a desenvolver a fé, a gente começa cada vez mais a seguir todo aquele preceito que Jesus trouxe para nós. Tem exemplo maior de fé que Jesus, e olha que é real. Ele veio aqui para a terra, a gente sabe disso. Está aí todos os evangelhos, todos os escritos, todas as cartas. Então, a gente precisa adentrar nesses conhecimentos para poder começar a nossa mente a começar a trabalhar mais. Aí se eu só escuto música de baixa vibração, se eu só escuto música que nega, ou que faz com que eu induza a qualquer coisa que é ao erro, aí é complicado. Mas quando eu já trabalho, ou notícias, ou fala, ou eu estou dentro sempre, aí fica complicado eu trabalhar a minha fé.
porque eu estou só naquela parte mais negativa, mas quando eu começo a ouvir música boa, a ouvir coisas boas, a filtrar tudo que é necessário para mim e para que eu possa desenvolver, aí eu tenho, como lá no Evangelho diz, no seres perfeito, tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tudo se acaba, tudo. Você pode comprar isso aqui hoje, mas se você comprar isso aqui hoje, amanhã não já vai ser velho, não? Vai. Era novo até você comprar. Depois que você comprou, já é. Já não é mais novo. Você já tem aquilo ali. Aí você agora vai já pensar no que é que eu vou ter de novo. Por isso que ele coloca: tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais, ou seja, os bens que estão intrínsecos em nós, dentro de nós. Não é esse bem que está aqui, não. Olha quais são os bens espirituais que vocês têm. Eu tenho que me procurar meus bens espirituais. Meu Deus, o que é que eu sou bom em fazer? O que é que eu estou desenvolvendo? Será que eu tenho paciência? Será que eu tenho amor? Será que eu sou carinhoso? Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Esses bens espirituais. E não colocar os bens temporais acima. Eu vou ter. Temos que ter. Não estou dizendo que não é para ter. Eu estou dizendo que tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio. O bem temporal é um equilíbrio. A matéria serve para a gente evoluir, mas de forma e qualidade. Aí lá no Evangelho de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim, em uma carta que foi colocada para eles: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Já percebeu que a gente às vezes, não, eu tenho fé, não, eu vou conseguir isso? Isso é fé. Você pense numa coisa que vocês já batalharam tanto para conseguir, e vocês conseguiram. Mas pensem não no que vocês conseguiram, pensem agora no que foi feito até vocês conseguirem. Pensem. Esse daí é fantástico, esse trabalho de pensamento, porque quando eu vou ver, realmente eu fico olhando o percurso que foi que eu fiz. Então, que naquele momento realmente eu estava colocando a minha fé onde era para ser colocada. E eu consegui, ou seja, eu nem esperava, eu não estava nem vendo, mas eu tinha aquela certeza que ia conseguir. Por isso que lá, essa carta aos Hebreus, ele diz: a fé é a certeza que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tenhamos fé, porque a gente vai ter a certeza de que vai acontecer. O que vai acontecer? O que é que eu quero para a minha vida que aconteça na minha vida? O que é que eu quero? Tenha fé. Você não está vendo, mas tenha fé. Porque isso você tem que ir trabalhando. O que é que eu tenho que fazer para poder conseguir fazer isso? Eu tenho que já grau espiritual, então eu tenho que fazer o evangelho em casa. Eu tenho que rezar mais ou fazer mais oração. Eu tenho que pensar mais positivo. Eu tenho que não ser ignorante com as pessoas. Eu tenho que ter mais paciência. Isso que é as coisas que nós temos que trilhar. E por último, eu tenho Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ele tem uma frase que é incrível, que ele diz assim: a fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que os espalha, enriquecendo-nos o caminho. Aí, quando ele falou isso, eu fiz patrimônio. Quando a gente fala patrimônio, só pensa em coisas materiais, né? Uma casa, um carro, terreno, ou sei lá, muito dinheiro na conta. A gente só pensa nisso aí, né? Patrimônio. Aí, quando ele coloca, veja que ele coloca aqui: a fé constitui
nosso patrimônio íntimo de bênçãos. Quais foram as bênçãos que vocês, que eu, que nós tivemos? Ou quais foram essas bênçãos que aconteceram nas nossas vidas? Olhe, não só olhe bênçãos grandes, olhe aquelas bênçãos contínuas do dia a dia, as pequenas coisas que a gente vence. Eu cheguei no final do dia bem, não sofri nada comigo. Nessas coisas que acontecem no dia a dia, eu consegui respeitar as pessoas, eu consegui me respeitar, eu consegui me entender, eu consegui colocar em prática alguma coisa de bom. Isso são os patrimônios que nós vamos aderindo à nossa fé. E quando é que ele pega e diz assim, e a caridade? O que é a caridade? A caridade é a prática. A caridade é um bom dia, é você dar algo, é a gente ter paciência, é a gente falar, abraçar, acolher, nos acolher. Primeiro a caridade tem que começar por mim, para depois ela ir para o próximo. Então, gente, com essas palavras que eu termino, que a gente diz aqui, tenha fé no futuro e por isso coloque as forças realmente de vocês, a minha, né, que eu estou colocando aqui para nós, nos bens espirituais e não nos bens temporais, tá bom? Muito obrigado.